Já vai clicando aí nesse coraçãozinho e também compartilhando. Chama mais amigas, chama mais pessoas para fazer parte dessa jornada conosco. Boa noite, Grazi! Boa noite! Boa noite, Aline! Até que enfim! Estava É ansiosa. isso, até que enfim conseguimos aí estar juntas, né? Mais uma vez uma De live. novo. Que Tenta... ótimo! Tá dando um delay aqui pra mim. Deixa eu ver aqui o que é. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Você também tá me vendo e me ouvindo? Pra eu saber se eu mexo aqui ou não. Tô te vendo bem e te ouvindo bem também. Show de bola. Ó, só aqui Vamos encaminhar no aqui. Quem YouTube que tiver a aí já transmissão deu vai. uma parada, né? Minha imagem está congelada lá, mas o áudio está saindo. A sua imagem está perfeita. Mas vamos Ai, que continuar, bom. tá bom? Essa live ela está sendo transmitida tanto aqui no Instagram como no YouTube, né? E estamos, né, trazendo informações para o maior número de mulheres, de pessoas possível. Então, antes de começar a te entrevistar, nosso bate-papo, agora deu trava-língua, né? Eu vou deixar aqui alguns avisos para todo mundo. Primeiro, a live de ontem ficou salva no meu IGTV. Se você não participou ontem, corre lá no IGTV para poder assistir, que também estava incrível. Foi com a Deise Demétrio, ela que falou um pouquinho da jornada dela, mostrou como ela saiu de uma pessoa que apenas trabalhava CLT e passou a empreender, e agora também é mentora de finanças para mulheres, né? Qual o objetivo dessa semana? O objetivo dessa semana é exatamente trazer essas mulheres, como a Deise, como a Grazi, e nós teremos aqui também outras mulheres como a Cíntia, a Tanise e a Samara. Essas mulheres, elas se superaram e estão se superando a cada dia. São mulheres que não tiveram medo, não deixaram um medo, na verdade, não deixaram um medo lhe travar, lhe barrar e conseguiram seguir em frente, conseguiram vencer e estão vencendo, não é isso, Grazi? É isso mesmo. É muito importante trazer mulheres assim como você, Grazi, para mostrar para outras que é possível. Grazi também é mãe, assim como eu, né? E é desafiador? É. Mas nós estamos aqui para mostrar que é possível. Quero dizer também que se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, assim que terminar essa live, corre lá no meu perfil, clica no link e entra no grupo do WhatsApp, e só lá você vai estar recebendo em primeira mão todas as informações dessa semana. E Grazi,
Se apresenta aí um pouquinho para todo mundo. Quem é você? Conta a sua história. O que você fez? O que é que você fazia antes? O que você faz hoje? Conta um pouquinho pra gente. Ó, eu vou me apresentar, mas antes disso eu quero falar para todo mundo que está entrando aí, que está assistindo, já clicar no aviãozinho, clicar no coração, porque quanto mais ações você fizer, mais o Instagram entende que esse conteúdo é relevante. Então, o que é bom não fique só para você, compartilhe. Exatamente. Compartilhe. Vamos levar essa mensagem dessas mulheres de atitude para mais e mais mulheres a cada dia. É isso aí. Então, eu sou advogada de formação, eu sou casada, sou mãe de um menininho lindo de 9 anos, e até eu ter, realmente, nascer o menino, né? Porque a mãe nasce quando engravida. Mas eu achei que eu ia conseguir colocar meu filho numa escolinha, que eu ia conseguir colocar uma pessoa na minha casa, mas não foi assim, eu não consegui. Morávamos em Belo Horizonte na época, éramos só nós três, uma cidade grande, meu marido foi criado pela mãe, então em comum acordo a gente preferiu eu ficar em casa e cuidar do Felipe. Só que quem está acostumado a estar nativa, está trabalhando, trágico. É trágico mesmo estar em casa, ser dona de casa. Então, assim, eu admiro muito. Eu falava muito com as minhas amigas eu falava assim, como que vocês fazem? Me ajuda, porque era muito difícil para mim. Eu precisava estar em produção. Eu não me sentia útil, mesmo com aquela infinidade de coisa para fazer. E aí eu fui buscar o que eu já gostava de fazer, que era empreender. Então eu entrei para o marketing multinível, eu fui diretora da Mary Kay por 4 anos e ali eu fiquei por muito tempo com o Felipe junto, né? Eu formei para diretora com 8 meses de empresa. E foi ali que eu aprendi a sonhar mesmo. Então, assim, é ali que eu aprendi a descobrir as minhas habilidades. Eu descobri que eu precisava de uma pessoa mais capaz, mais habilidosa, que olhasse para mim e visse em mim o que eu tinha de bom, porque nessa altura do campeonato nem estima você tem, né? E eu falava assim, Verdade. meu Deus, eu não posso ser isso tudo. Meu Deus, onde que essa mulher tá vendo isso em mim que eu não via antes, né? E aí, depois disso, da Mary Kay, eu fui fazer desenvolvimento humano, eu fui fazer outros cursos, outros estudos. E hoje, assim como, né, nos conhecemos na mentoria, sou mentora de desenvolvimento humano feminino e comportamento, tenho um e-commerce de bolsas e tenho agora, estou fechando agora uma formação estrategista comercial de vendas e gerenciamento de rede social. Ou seja, o que faltava em um virou um leque de opções. Muito bem, que ótimo. E é assim mesmo. Você contando aí, Grazi, você falou que você não conseguia enxergar o que outros estavam dizendo que você tinha, né? Aquela capacidade, aquele mulherão. Você naquele momento não estava se enxergando como todo mundo te via. E isso é algo que muitas mulheres também passam. Eu já passei por isso. Já passei também pelo momento de falarem, você tem muita capacidade, você é isso, você é aquilo. E eu dizia, quem tá vendo o quê? Eu sou isso, né? Até algo que eu dizia, eu brincava muito. Eu era criança e eu ia sempre na farmácia comprar algo para minha avó, para minha mãe. E o dono da farmácia chegava para mim e dizia, diga aí, doutora, o que é que você quer? Né? Me chamava de doutora e eu dizia assim, ainda não sou, mas um dia eu chego lá, né? Ou seja, eu via aquilo, o doutor, como um status, não E como muito profissão, longe, né? né? Como Muito status. distante. E aí eu dizia, não, ainda não sou, mas um dia eu chego lá. Inconscientemente eu tinha essa resposta que eu estava já me preparando para o futuro. Mas quando diziam algo, você tem muita capacidade, você é desenrolada, você é isso, você é aquilo, eu fiquei momentos que eu dizia, não, eu não sou, não. Acho que essa pessoa está falando de outra pessoa, está falando brincando, né? E hoje não, hoje realmente eu sou essa pessoa que eu tenho essa capacidade, eu me enxergo desse jeito, né? E consegui também ver leques de opções, como você, Grazi, também conseguiu enxergar leques de opções.
E Mas sabe o que que acontece, Aline? A gente tem a cultura de ver nossas habilidades, que deveriam ser vistas como nossas qualidades, como exageros, como defeitos, e somos tolhidos nisso. Então, eu falo assim, às vezes você vê uma criança que é muito comunicativa, você fala, nossa, que criança para frente. Você, como analista comportamental, né, depois que nós estudamos isso, a gente isso. acaba tendo outra visão. Você fala, não, ela não é para frente, ela tem uma habilidade de comunicação, ela tem uma comunidade de interação. Então, essa criança pode ser um advogado, essa criança pode ser um comunicador mesmo, ou seja, ver isso como uma habilidade futura e desenvolver o que a gente fala de defeito. Nossa, que menino introspectivo, nossa, que criança que não fala, nossa, que mulher faladeira. Não, vê isso como possibilidade de você se desenvolver em algo profissional ou de realmente ajudar um outro ponto negativo que você tem que fazer um equilíbrio, né? Como você está falando, você via isso como um ponto negativo. Já pensou se você tivesse ouvido? Eu ia falar para você que você ia ser cantora, a sucessora de Marília Mendonça. Já cansei de falar isso. Um vozeirão desse. E olha só, você foi ajudar outras mulheres com a sua voz, com a sua comunicação, mas que você destinou para um outro lado, né? Isso, verdade. Mas não quer dizer que eu também não tenha tentado esse ramo, né, de música, mas é algo para outra história, outro momento. Vamos deixar para lá. E Grazi, me conta é, de tudo isso que você passou, qual foi o motivo principal, aquele que ficou martelando na sua cabeça, no seu coração, que te levou a querer empreender? Aline, eu sempre gostei. A minha mãe é comerciante e minha mãe não gosta do comércio. E eu trabalhava com ela. Então, ela queria que eu estudasse para eu não esfregar a barriga no balcão. Mas era o que eu gostava. Eu ia fazer compra, eu virava à noite, eu chegava na loja e montava os looks e colocava preço na roupa, assim, altamente motivada. E aí, para satisfazê-la, né, eu acabei fazendo direito, que, né, são vias totalmente diferentes. É um lugar que você não se comunica, é um lugar que você fica presa. E aí, com a maternidade, eu vi a grande oportunidade de começar de novo o que estava lá atrás. E embora eu tenha tentado várias formas de empreendedorismo, todas elas foram e são voltadas para gente, para comunicação, para pessoas. Então eu acho que juntou um pouquinho a veia, né, o sonho com a maternidade, porque até hoje meu menino já tem 9 anos e mesmo às vezes eu fico lá, ah, eu vou mandar um currículo, ah, vou fazer, eu falo não, eu quero ser mãe, eu quero estar com ele, né? Isso também é algo que eu também já passei. Eu também fui CLT, né? Sei o que é esse momento. Eu passei por momentos de ter que viajar para trabalhar e deixar meu filho com minha mãe, né? E agora com o Gabriel, o bebezinho, ele tem 1 ano, eu disse, não, agora eu quero curtir todo esse momento. Quero estar com ele, quero viver situações que eu não tive a oportunidade de viver com o Lucas, porque eu precisava trabalhar, né? Mesmo que quando eu trabalhava viajando, muitas vezes eu trabalhava para mim, não era nem sempre era questão CLT, né? Mas eu estava fazendo consultoria, eu tinha contrato com empresas que eu tinha que viajar pelo Nordeste, visitando as filiais dessas empresas, né? E isso me deixava muito tempo longe do Lucas. Mas assim, não, com o Gabriel tem que ser diferente, né? Tem que ser os dois juntos aqui de mim, né? Eu trabalhando com eles ao meu lado. E eu falo que antigamente essa possibilidade sua era mais restrita, né? Mesmo que você tenha sua mãe do seu lado, eu não tinha nem mãe nem sogra. Não tinha e não tenho. Mas há muitos anos atrás isso era menor ainda, porque a gente não tem uma Aline hoje, né, que pode te dar a mão e falar, olha, vai lá, faz isso. O conhecimento ainda era muito fechado. Isso é Então, nunca que verdade. você tinha descoberto naquela época que você tinha uma possibilidade dessa, né? Quantas mulheres também tiveram que, às vezes, abrir mão porque não tinha essa possibilidade, essa facilidade que hoje a gente tem de ter um profissional para isso. É verdade. E vendo essa situação, vendo que existe mulheres que passaram por situações que eu passei,
por situações que você passou, Grazi, foi que eu me posicionei como mentora dessas mulheres, né? Para mostrar a possibilidade que nós podemos sonhar, nós podemos voar, nós podemos realizar todos os nossos sonhos, mesmo com os nossos filhos do lado. É uma historinha que eu sempre conto, né? Que eu costumo falar sempre. É quando eu engravidei do Lucas, uma pessoa próxima a mim chegou e disse: "Está aí os seus sonhos, está aí a sua faculdade", né? Essa pessoa falou isso na minha cara e isso doeu profundamente em mim. Mas eu não sei explicar o que foi. E na mesma hora, mesmo sentindo aquela dor, veio ali de dentro de mim a resposta. Onde eu disse: eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu vou incluir o meu filho nos meus sonhos. E ao Exatamente. longo desses 14 anos, a pessoa que me falou isso tem visto que eu realizei os meus sonhos, Sucesso. que eu estou realizando os meus sonhos, né? E agora sendo mãe de dois, antes era só um. Agora mãe de dois, eu continuo realizando os meus sonhos e mostrando que é possível, né? Que nós podemos realizar os nossos sonhos, colocar os objetivos no papel, nos planejar e colocar os nossos filhos para trilhar esses sonhos conosco. Aline, eu falo até mais sobre isso. Eu falo que esse é um filtro, uma porteira decisiva para a mãe, nesse caso, mas para a mulher continuar, estagnar ou desistir, sabia? Porque essa falta de mentalidade, se ela pensar que o filho é o problema, no primeiro obstáculo, ela vai olhar para aquele filho como problema, como peso, e ela vai parar. Né? E aí, se você não continuar buscando conhecimento, se você não continuar buscando estratégias e você não tiver essa consciência, você para e você trava, porque o filho não pode ser o seu obstáculo, o filho tem que ser o seu motivo, tem que ser a sua razão, tem que ser o seu primeiro ponto, tem que ser é por ele, é com ele, é para ele. E aí depois você vai. Com certeza. E entrando nesse viés, nesse caminho, eu te pergunto, Grazi, quais foram os seus desafios que você enfrentou? Né? Conta aí, porque a gente está aqui falando, né, que fizemos isso, que fizemos aquilo, mas algumas mulheres podem estar pensando: ah, mas ela não vive a vida que eu, ela não passa pelo que eu passei. Então, conta aí seus desafios nessa jornada. Aline, se eu fosse falar os meus desafios aqui, você ia precisar de mais uma live. Mas os meus desafios foram tantos, porque assim, às vezes você olha e você fala, ah, mas você é comunicativa, é fácil para você. Ah, mas, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas eu vou resumir em uma situação. Foi tão desafiador para mim todo o processo, não começar, mas se manter, se reinventar e continuar, que eu virei especialista em desenvolvimento humano. Porque eu fui a minha maior pessoa transformada. Então, assim, foi justamente por ter passado pelo processo, por eu ter tido que me consertar, por ajustar aqui, tirar ali, apertar ali, trocar a broca aqui, que eu estou aqui hoje. Porque foram muitos e são muitos. Porque a partir do momento que você começa, você tem que aprender, você tem que reaprender, você tem que eliminar vícios, você tem que criar. Criar novos hábitos. Grazi, parece que ela caiu. Vamos aguardar aqui a conexão da Grazi. Continuar aqui para poder. Ela voltou. Voltou, voltou. E o que é bom nesse caso, para que você não fique desanimado, é que quando você começa a olhar para você, a cuidar de você, você não para. É um caminho sem volta. É o antônimo de que quanto mais no fundo do poço você chega, mais você quer cavar, mais você quer estar lá embaixo, porque é prazeroso essa descoberta. Porque cada pedra que você chuta, você se sente tão grande, você se sente tão vitoriosa, que vale a pena. Então, eu até vou pegar até o gancho da Daisy ontem, que eu falo que quando a gente
tá numa profissão, a gente resolve o problema. Então, a Daisy ontem era bancária, ela pegava pessoas endividadas, né? E ia resolver o problema financeiro em questão. Você, no caso, você vai lá, pega a pessoa e ia resolver aquela questão pontual lá da empresa que você foi designada a fazer. Agora, quando você empreende, quando você começa a estudar você começa a superar os seus limites e não desiste no caminho, como tudo na vida você vai ter problema, você começa a ser solucionadoras de vidas. Então, desde ontem, na hora que ela falou que ela deixou de ser bancária, resolver problemas pontuais e resolver a vida da pessoa financeira para ela nunca mais ser endividada na vida, você troca o lado. No seu caso, a mesma coisa. Você resolvia problemas pontuais e você resolveu o problema de vida das mulheres para que elas não passem mais por isso. E comigo foi a mesma coisa. E ai de mim, assim, que eu até de grupo, né, de Grazi empreendedorismo caiu. feminino, para eu me Voltou, encontrar Grazi, lá tá? na época, 4, 5 anos atrás, eu acho. E era em grupo, mesmo assim eu não tinha a minha resposta. E eu fui estudando, eu falei com você quando eu te recebi na minha live, né? Quem dera eu se eu tivesse uma Aline na época, que olhasse para mim, me pegasse inteira e fizesse um raio-x da minha vida, com as minhas habilidades, com as minhas inabilidades, com os meus objetivos, e me colocasse no caminho. Seriam mais de 17, 18 mil reais de cursos poupados. Seriam 5 anos economizados, porque eu já estaria muito lá na frente. Então, eu falo que não existe dificuldades. Existem processos que você vai passando no meio do caminho. São desafios, né, Grazi? Que eu aprendi uma vez, na verdade, eu ouvi uma vez, em uma conferência que eu participei, que o palestrante lá disse: olha, todos nós temos, vocês têm problemas. Eu não Sempre tenho você. problemas. Eu não Eu tenho tenho problemas. desafio Eu tenho desafios. E para todos ser os vencido. dias eu tenho que vencer meus desafios, né? Então, devemos até trocar essa palavra. Dizer, não, eu não tenho problema. Hoje, eu não tenho leão para matar. Eu tenho desafios a vencer. Porque a vida é um desafio, né? Nós viemos nessa vida para isso, né? Para evoluir. O que é evoluir? É superar um desafio atrás do outro, é melhorar todos os dias, é ultrapassar todos os dias. Eu gosto muito de uma frase que eu falei com uma moça um dia, ela falou, Deus que me livre. Depois que eu expliquei para ela, ela até me deu razão. Eu falei assim, eu passei a gostar de problema. Eu passei a gostar de desafio, porque na hora que vem eu falo assim, opa, o que que eu preciso aprender com isso? O que que tá acontecendo? Exatamente. Peraí. Tipo assim, voltar ao racional na hora e começar a gostar. E você resolver se desafiar a problemas seus. Ruim quando a gente tem que ficar pegando pepino dos outros e tem que resolver. Mas quando você investe em você para resolver um problema seu, a se desafiar todos os dias, isso que eu falei agora há pouco, é um desafio prazeroso, que vale a pena ter, que vale a pena passar, porque a Verdade. colheita é farta. Exatamente. Tudo, nós vivemos um processo de plantação e colheita. O Tudo que tempo nós inteiro. fazemos, né? Estamos plantando algo, é uma sementinha. E lá na frente, você vai parar e pensar, não, isso daqui é resultado daquilo que eu fiz. Essa minha transformação é resultado daquela live que eu participei, daquelas palavras E que eu quando você ouvi, conta né? assim, naquela época, né? Principalmente você que trabalha muito com mãe, fala assim: quem diria que eu ia estar fazendo isso hoje? Naquela época, ou seja, não existe um desafio que você fale que é negativo. Todos eles te trazem para uma nova realidade positiva. Então, vale muito a pena passar por eles, sem dúvida. Com certeza. Viu, mulheres? Vale a pena passar pelos desafios. E não fiquem E isso não quer dizer intimidadas. também, Aline, que toda pelo desafio. Né? Às vezes o desafio que a pessoa tem é não saber o que ela tem que fazer. Como eu te conheci depois de 4 anos, sem saber onde que eu ia atuar. E isso não é um desafio, é uma descoberta. Eu falo muito que às vezes, por exemplo, uma pessoa que cuida muito bem de uma casa, aquela pessoa super organizada, que tem a casa limpinha, organizada, ela já tem nela a profissão de personal organizer. Mas ela não sabe, isso é um desafio? Não, ela só vai começar a Exatamente. cobrar por uma coisa que ela já faz de graça. Inclusive, que é uma pergunta que você deve fazer muito para suas alunas, para sua mentoranda, são: o que que você faria se não envolvesse dinheiro? O que que você faz muito bem de Exatamente. graça?
né? Exatamente. Isso é o seu propósito, esse é o seu dom. Então, o desafio não é empreender, o desafio é você descobrir que essa sua habilidade natural, essa coisa que você faz tão bem, pode ser remunerada, monetizada e muito bem monetizada, diga-se de passagem, né? Exatamente. São oportunidades que as pessoas até dizem, ah, não, isso daqui eu só faço para o hobby, para o pessoal de casa. Deixa que, se ela bem Acabou. perceber, né? Isso pode virar a profissão dela, ela pode virar o Isso é empreendimento crença. dela e ela ter aí muito sucesso com isso, né? Isso é crença. A mesma coisa que a gente está vivendo agora. Ai, a gente está em época de pandemia, empreendedorismo na crise. As pessoas que sobreviveram nessa crise, a maior parte foram empreendedores vindo para o digital. Que é desafio maior do que um restaurante depender do digital, sendo que é um programa totalmente físico. Isso é um desafio. O que ele descobriu no final do túnel, naquela escuridão toda? Uma nova oportunidade de distribuir o trabalho dele, uma duplicação ou multiplicação da fonte de renda daquele estabelecimento comercial dele, né? E nós até falamos disso na outra live. As maiores empresas, as grandes empresas que existem hoje, nasceram em época de crise. Quem não conheceu, quem não notou na época, foi o livro Oportunidades Disfarçadas. Se o seu medo é empreender, se o seu medo é empreender em época de crise, leia esse livro, né? Eu nem vou falar para vocês quais para não ficar um spoiler, mas as maiores empresas nasceram em época de crise. Então isso é crença, isso está na sua cabeça, isso está em você, não é uma Vou realidade. só assim, dar um exemplo de uma, que ela se tornou mundial, uma potência mundial, né? O dono dela, o presidente dela é brasileiro e ele cresceu em meio à crise, certo? A Ambev. Só isso daí. Na crise, as Aline, o que o mais concorrentes. povo fez nessa pandemia foi beber, Aline. Ou seja, ela nasceu na crise, se manteve na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços. É isso aí, E é durante a crise, as oportunidade. concorrentes estavam ali falindo e ele foi lá e comprou. Foi comprando, foi comprando, foi comprando. Hoje ele é uma potência mundial. Aproveitou a As oportunidade. oportunidades. Enquanto todo mundo falava em crise, ele estava vendendo lenço para secar a lágrima de quem estava chorando, né? Exatamente. Deixo E aqui só muitos esse estão se exemplo dessa reinventando. empresa, né? E para a mulher, então, nesse período não teve crescimento maior, né? Saiu até na Forbes. Como Isso. as mulheres decolaram nesse período de crise, empreendendo e se descobrindo e ousando. Porque a mulher não tem limite, né, Aline? Não é nem querer ser feminista. A mulher consegue fazer mais de uma coisa. A mulher é muito emocional. A mulher consegue ter essa sensibilidade. Então, a mulher é mais ousada para isso do que o homem. Então, peguem esses dados e procura a Aline, fala, Aline, qual é a minha nessa aí? Qual que é a real minha nessa aí? Me dá a mão e me ajuda, porque você está deixando o dinheiro na mesa. Verdade. Olha, muitas mulheres ficam assim, ah, eu não consegui um emprego, ah, eu não tenho quem me ajude, ah, meu marido só fica falando que eu não dou certo. Gente, não escuta crise, não escuta crítica, não é para escutar, certo? Falei aqui em outra live da analogia do sapinho, Ah, eu adoro. né? O sapinho estava lá no buraco com outros sapinhos. Um sapinho ia lá, tentava subir, caía e se juntava aos outros que ficavam só reclamando. Ia outro sapinho, não conseguia sair, caía e ficava reclamando com os outros. Até que teve um sapinho que começou a subir, começou a subir, começou a subir, e os demais estavam lá embaixo no buraco, dizendo: você não vai conseguir, isso não é para você, você vai cair, deixa de ser besta. Tal. E o sapinho subindo, 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 até que esse sapinho saiu do buraco. Chegou. Moral da história: o sapinho, ele era surdo. E na vida, há momentos que nós devemos ser como esse sapinho, surdos. Não ouvir críticas, não ouvir o que vão estar falando, porque se você não fizer, vão lhe criticar. E se Se você você fizer, fizer, vai vão lhe acreditar do mesmo criticar jeito. também.
Então, E tem uma faça, outra coisa, né? e tem um outro porém. As pessoas que mais Gente, escuta até o fim. Que mais te impedem, o seu maior bloqueador está à sua volta. Justamente porque te ama tanto, quer te proteger, que são seus pais, marido, filho, irmão. Não cai nessa, não entra nisso. A gente está em período de crise, ou você não tem habilidade para isso. Você, não por maldade, para te proteger mesmo, porque é a visão, é a lente, é a realidade dela. Então, ela é muito difícil falar isso, porque às vezes a pessoa acha que a gente está julgando, mas assim, inconscientemente, a pessoa não quer que você faça o que ela não faz, porque ela não teve condições, capacidade ou coragem de fazer. E Então, ela acha que você também não pode fazer, né? E acaba. exatamente, e até para te proteger. Até por questão de proteção mesmo. Não vai, não mexe. Então você tem que ter essa fé muito decidida. E aí que entra de novo o papel do profissional. É uma pessoa especialista no assunto, que às vezes ela vai falar: olha, isso aí realmente eu acho que você vai ter muita dificuldade, você vai rodar na maçaneta, mas eu acho que isso aqui você vai fazer muito bem, você vai se desenvolver. Então, né, eu acho que Exatamente. a gente tem que ser sapo, a gente tem que ser realmente, às vezes, cego, surdo e mudo e olhar para a direção certa, olhar com estratégia, olhar para quem conseguiu, que essa é a diferença do mentor, né? Isso, Por exatamente. várias e várias vezes, eu comprei curso, fiz coisas com pessoas que não tinham alcançado o que eu alcancei. O que eu queria alcançar. E olha pra você ver, eu já no ramo, olha a minha falta de conhecimento. Que como que essa pessoa vai me colocar no lugar que nem ela chegou? Não vai conseguir. Então a diferença do mentor é essa. O mentor vai te levar por um caminho porque ele passou por lá. Isso. Então tenha ótima visão, olhos abertos, tenha um excelente ouvido e a mente muito aberta para a pessoa que chegou e sabe Para a onde você pessoa quer chegar. certa, né? Porque aí Por você não exemplo, vai jogar dinheiro fora, você não vai jogar tempo fora e você não vai ter medo de risco, porque você está sendo assertivo. E eu falo muito isso hoje. exatamente. Às vezes, quando alguém me procura, até para bolsa, coisa simples, eu falo assim: me fala o que você quer. E o que que você busca para ver se eu posso te ajudar. Porque se eu não souber te ajudar, eu vou te indicar alguém que saiba. E isso acontece demais. Mas por quê? Porque eu passei pelo caminho, eu já paguei, joguei muito dinheiro fora, eu já perdi muito tempo, e eu não quero que a pessoa passe. Mas quem está começando não quer, ela quer receber, ela quer cliente, ela quer. E ela não vai conseguir retribuir para a pessoa aquilo que a pessoa busca. E Então, é seja exatamente isso que eu assertivo. tenho na minha mentoria, esse direcionamento. Porque eu sei o Você que já é passei nesses mentora disso. últimos anos, né? E eu sei qual é o caminho das pedras, onde pisar, onde não pisar. Porque é diferente você ir para um lugar novo sem você nunca ter ido, né? Mas se você ir com alguém que já foi ou que tem um mapa para te entregar, é totalmente diferente. Se eu disser, É, Grazi, é eu vou. você buscar uma coisa ou você buscar essa coisa com a pessoa certa, né? Exatamente. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala lá que antes dele se tornar o homem mais rico da Babilônia, ele recebeu uma orientação que o dinheiro que ele recebesse, ele tinha que investir. Aí ele não sabia quem procurar, ele procurou o padeiro, para o padeiro ir comprar joias para eles venderem, né? Investir em joias. Só que o padeiro não conhecia joias e comprou vidro, comprou peças falsas. Ou seja, ele perdeu todo o investimento de um ano que ele tinha feito. E aí a pessoa que estava mentorando ele chegou a dizer: e aí, como é que foi? Aí ele contou: não, eu fui pedir, fulano foi comprar para mim e levamos um calote porque era tudo falso. Aí ele disse: você sabe que padeiro entende de pão, né? E não de joias. E aí só disse isso e foi. Então ele foi depois, procurou uma pessoa que tinha um ourives, né? Que conhecia de ouro, conhecia de joias, e começou a investir com ele, né? Trabalhar com ele, essa pessoa ia lá, comprava, e aí o negócio começou a dar certo, porque ele procurou a pessoa certa. Pessoa E ele certa. ouviu o conselho certo daquela pessoa que já era rica, que ele Sim, estava dizendo assim: olha, me ensina a ser rico como você, me ensina a ter todo isso como você, porque ele era uma pessoa, naquela época, um escriba, que era aquela pessoa que sim, escrevia nas tábuas, e não sim. tinha um futuro, né?
vivia de salário mínimo, por assim dizer. Isso. Trazendo para a nossa realidade hoje. E aí ele viu E é aquela um pessoa que livro tinha muito obrigatório, viu? sucesso Já e ele fica até a dica aí, ó. Quem quer empreender, O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro obrigatório. com certeza é um livro Ele obrigatório. É um livro é de um livro cabeceira muito para o gostoso de empreendedor. ler, mas ele abre a sua mente porque ele sai do ponto A do ponto Z. Eu também não vou dar spoiler. E ele é um livro importantíssimo se você quer começar a empreender. É um livro maravilhoso, muito gostoso de ler, tem uma didática muito boa e vale muito a pena. Com certeza. E assim, esse exemplo, trazendo para a nossa realidade, é como você que tem um sonho, que quer empreender, quer começar e diz, não, eu quero montar uma loja de bolsas, para vender bolsas. Eu vou procurar quem? A mulher que está fazendo bolo de pote. Não é isso. Eu tenho que procurar quem já vende bolsas. Ah, eu quero empreender, mas eu não sei como fazer. Eu vou procurar quem? Quem trabalha de carteira assinada para poder empreender? Não, você tem que procurar quem já empreende. Eu estou aqui para direcionar para esse caminho, para me dizer, olha, é assim que você tem que fazer. É assim que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. E na minha Exatamente. mentoria, Grazi, eu começo falando da mentalidade, que nós precisamos estar virando chaves, né? Se você não Falo mudar a sobre, mentalidade, você para e desiste. né? Falo sobre conhecer os seus talentos naturais, porque muitos dos seus talentos podem te trazer grandes recompensas, né? Então eu falo É um sobre talento. planejamento, falo sobre tudo, tudo, para que quando você se assim, não, vou começar agora, eu sei por onde ir. Eu sei qual é a pedra que eu vou pisar. Não vou pisar em pedra falsa. Eu vou pisar naquela pedra que me dá segurança. E é isso que eu trago na minha mentoria, é isso que eu trago nos meus desafios, certo? Para E que ainda mais você. nesse momento, né, Aline? Porque o Exato, medo é natural. Né? A gente já exato, tem, o exato. empreendedorismo já traz medo. Ou você tem uma história do seu avô, você tem uma história de uma tia, você tem a história de um vizinho que já te põe medo. Ai, mas eu tenho que investir. Hoje, como tudo está digitalizado, você às vezes consegue começar o seu negócio com zero recursos. E aí eu já vou falar até a diferença de mim, porque eu fiz até eu conhecer essa mentoria que nós participamos juntos, eu fiz muito curso só em grupo. Então eu remava e voltava para o mesmo lugar. Por quê? Eu com medo até de dar cabeçada de novo, eu não tinha suporte. Eu tinha que me virar ali no curso. Então, às vezes, eu comprava um curso que não tinha tudo que eu precisava, ele não falava a minha língua. Na hora de tirar a dúvida, falava sim, é isso mesmo que você vai encontrar, isso vai mudar a sua vida. E não era. E aí, quando eu escutei falar mentoria, que eu ia ser acompanhada, que eu ia ter um pós, que eu não ia estar sozinha, eu fui igual uma onça. Eu falei assim, é isso que eu preciso, de uma pessoa que olhe pra mim, pega na minha mão e fala comigo assim, Graziela, isso tá errado, isso tá certo, isso você tem que eliminar, isso aqui você tem que trocar. Só que ainda assim, tem muitas mentoras, muitos cursos aí que te prometem isso e não te dão a mão. Então, assim, esse é o seu diferencial. Eu te conheci tanto na mentoria, venho acompanhando as suas jornadas e o seu maior depoimento é esse, é você pegar pela mão porque você cria a conexão com a sua mentoranda, né? Você cria aquela conexão com a sua aluna de não soltar pela mão. Porque você Isso, é uma pessoa que tem essa sensibilidade. Então, assim, mesmo com medo, confia numa pessoa que realmente vai pegar na sua mão. Não confia num curso. Ah, um curso que vai me ensinar. Pega uma pessoa, igual ela contou a história do padeiro, coisa. Faça bons networkings para que você possa se comunicar, se conectar com a pessoa certa, para que ela te traga o retorno certo, para que você possa poupar tudo isso que a gente está falando. E esse é o seu diferencial, Aline. Você pegar a pessoa pela mão e falar com ela assim: é isso, não faça exatamente. isso. E é isso que você deva fazer. Para justamente não cair na mão de um padeiro querendo estar vendendo ouro, ou querer vender ouro e cair na mão de padeiro. Não vai te dar o network que você precisa, não vai poder, não vai ter a mesma linguagem que você precisa, ou às vezes você não vai entender nada do que está sendo falado ali. Exatamente, né? Esse mundo, né? Eu vejo muitas pessoas que dizem assim, ah, não, eu tô aqui, mas estão falando sobre isso, isso e aquilo outro, eu não estou entendendo nada.
Ah, eu não sei o que é planejamento, eu não sei o que é controle financeiro, eu não sei precificar, eu não sei nada, eu quero desistir, eu tô... Entende? Gente, não é esse bicho de sete cabeças, não. Não, Não e tem é. outra coisa. Se você soubesse, você não tava ali onde você tá. Se você soubesse, você tinha mudado de nível. Você já tinha mudado sua situação. Exatamente. Você Então, precisa buscar, sim, conhecimento liberta, conhecimento é o maior ativo que a gente tem, conhecimento, como diz, quem conhece não depende, né? Você precisa buscar, sim, porque se você soubesse, você não estava onde você estava, você não estava exatamente. buscando. Tem que buscar. Isso, infelizmente, ou felizmente, eu falo, tem que buscar. E no dia que você parar de aprender, você pode morrer, que você não tem mais nada que fazer aqui. É verdade, é verdade. E aí, Grazi, nós já falamos aqui muito sobre mentoria. Quais foram os investimentos? Desculpa, quais foram os investimentos? Não, quais foram as suas visualizações, aquilo que você conseguiu perceber, de onde você saiu fazendo uma mentoria, né? Buscando ajuda, né? Nesse processo, nesses desafios que você buscou ajuda, o seu desenvolvimento pós isso, né? Como você relata sobre esse seu momento? De onde você estava antes e onde você está hoje, essa sua evolução pós-mentoria. Eu sou uma nova pessoa, gente. Sou outra pessoa. Porque, igual eu tô falando, eu já me comunicava, mas eu não tinha habilidade. Eu não tinha essa consciência. Pra você ver, eu fui uma pessoa que fui buscar no padeiro ouro. Eu não tinha aquele desespero. Então, por eu investir em mim como uma pessoa transformada, eu nasci de novo. Mas com muito mais consciência. Hoje eu tenho muito mais postura, hoje eu tenho mais pé no chão. Então, mas assim, totalmente, totalmente. Mas eu falo de novo, pós-mentoria. Porque enquanto eu fiquei pedalando em curso, eu continuei perdida. Por isso que eu me tornei mentora, né? Eu falei, não, é aqui que eu tenho que ficar. É aqui mesmo. Porque as pessoas precisam. Aline, as pessoas são carentes disso. As pessoas Sim, sim, estão é verdade. doentes. Ai, mas o digital é muita coisa e pouca coisa nesse ponto. É muita quantidade, mas poucas pessoas que realmente estão dispostas a resolver o problema. A pegar aquilo ali realmente com seriedade e falar assim, minha filha, o seu problema agora é meu, vem cá que eu vou te ajudar. É difícil demais dar conta. Com certeza. Pessoal, olha só a história da Grazi. Você viu aqui, você que acompanhou até agora, né? Ficou aqui conosco até agora. Vê que história, né? De advogada, mãe, para hoje mentora, especialista em desenvolvimento humano. E tudo que ela passou para se descobrir. Olha quanto ouro nós deixamos aqui nessa live. Não é não, Grazi? E Quanta tem mais um ponto, vida. Aline, que eu falo. Às vezes a pessoa acha que empreender é fora, né? Você tem que abrir uma loja, você tem que abrir um comércio. Pode ser, pode. Mas você tem N formas de você poder trabalhar em casa. Isso, com Então, na época que certeza. eu comecei, que eu fui para a Mary Kay, que o Felipe tinha 8 meses, e na Mary Kay tem aquela coisa de você fazer sessão de cuidados com a pele, né? Você tinha que ir na casa da pessoa. Como que eu ia na casa de alguém fazer sessão de cuidados com a pele com uma criança de 8 meses? Que não para quieta um segundo. Então, o que que eu fiz? Eu com ele no colo, o que que eu fui procurar? Mães. Eu falei, eu vou atrás de mães que também não vão poder me receber. E todas as minhas Vamos 10 entender a primeiras sua consultoras, realidade, né? ou seja, se eu tivesse pego a realidade da regra da empresa, eu teria desistido na hora. Porque a minha primeira sessão de cuidados com a pele, eu já fui como diretora. Então, assim, eu teria parado, não pode, eu tenho que fazer, eu não tinha que fazer. Eu falei, eu vou usar o recurso que eu tenho. Olha que eu estava lá atrás, há 5 anos, né? 9 anos atrás. Meu menino vai fazer 9, 8 anos atrás. Eu liguei para todas as mães que eu tinha no meu Facebook. Inclusive Marcela, que hoje é minha grande amiga, ela recebeu e-mail meu de um domingo à tarde.
entrei em tudo quanto é grupo de mãe. Eu precisei sair de casa? Eu não precisei. Eu precisei fazer o que normalmente faria? Não. E hoje, com aquele medo de fazer um empreendimento que eu fazia dentro da minha casa, eu tenho um e-commerce de bolsa e ainda faço gerenciamento de rede social dentro da minha casa. Minha casa é enorme, eu sou dona de casa, sou mãe, sou casada. Então, assim, não é você achar que é difícil e tem que ser da forma que tem que ser. Tem que ser da sua forma, da forma que você pode, dentro das suas condições. Exatamente. Isso é ser próspero no que você faz. É você usar a ferramenta que você tem agora, nas condições que você tem agora, onde você está, com quem pode te ajudar. Porque se você esperar a condição perfeita, minha filha, você vai continuar aí. Exatamente. Foi algo até que eu falei em um grupo hoje, né, de Mastermind, que não é aquilo que você vê a outra pessoa fazendo que vai dar certo tal qual para você. O sapato que ela calça é diferente do que você vai calçar. Então, muitas vezes, o que você vê, fulana está fazendo daquela maneira, eu tenho que fazer igual. Não, você tem que adaptar para a sua realidade. Quando eu estou falando aqui na minha mentoria, nos meus desafios, que você tem que fazer X e Y, eu pergunto, como é que está a sua situação? Como é a sua realidade? Porque eu tenho essa sensibilidade e esse entendimento que aquilo que eu fiz não é 100% aquilo que ela tem que fazer. Mas nós Não. podemos adaptar. Cansei de dizer, de dar conselhos nesse sentido. Chegavam pessoas para mim e diziam, Aline, isso e isso. Eu disse, não, você tem que colocar o pé no chão, tem que ver como é que você está, se esse é o caminho que você realmente precisa seguir agora, se essa é a sua realidade. E é isso que eu direciono também na minha Exatamente. mentoria, né? Exatamente. E é você, essa é a diferença da mentoria do grupo, porque no grupo a pessoa não tem essa visão, né, de poder olhar para você e te mostrar isso. As pessoas são individuais e você fazer o que o outro tem que fazer é diferente de você modelar alguém. E Exato. você também tirar a visão de que você não pode, de que você não é capaz e transformar aquilo numa habilidade sua. Então, por exemplo, eu gosto muito até de dar o exemplo do Senna, né? Do Ayrton Senna. O Senna, ele foi pilotar, não sei se você conhece esse caso, já tá dando nossa hora aí, que eu tô com medo da gente perder, igual perdeu da outra vez o Instagram bugar a gente. É, ele perdia, ele perdeu no kart, no kartódromo. Ele saiu em primeiro, ficou em nono na chuva, na época que ele andava de kart. E ele era, né, uma pessoa tão competitiva. E ele ficou com tanta ira naquele momento que ele falou assim: eu vou treinar tanto, eu vou ficar tão bom na chuva que ninguém vai ganhar de mim nunca mais na chuva. E era o maior diferencial dele de ser um piloto de chuva e realmente ninguém ganhava dele na chuva. Se é a gente, se é a Graziella de 8 anos atrás, talvez a Aline ou talvez vocês que estão aí, numa dificuldade como essa, para. Numa dificuldade como essa, trava. Numa dificuldade como essa, desiste. O que que ele fez? Ele fez da inabilidade dele o maior talento dele. E o que que é isso? O que que te dá isso? A decisão. É buscar conhecimento, é estar sempre treinando, é estar sempre indo na fonte. E foi aí que eu resolvi fazer vendas. Porque eu descobri que o meu maior erro, que o meu maior obstáculo nesse momento todo era vender. Eu me tornei uma pessoa que tem vergonha de vender, que eu tinha vergonha de cobrar. Eu achava, eu tinha um bloqueio que eu sei de onde veio. Veio lá da minha abordagem errada, que eu aprendi errado, a prospectar errado, a fazer um fechamento errado. O que que eu fiz quando eu descobri isso? Encontrei uma pessoa que eu acho linda trabalhando com vendas, que é especialista com vendas, que eu acredito que você conheça, que é a Marília. Eu acho linda a Marília trabalhar com aquele profissionalismo falando de venda. Quando eu vi uma live dela, eu falei assim, gente, eu quero ser assim, porque a minha abordagem está errada. Eu me sentia, Aline, enfiando uma faca no pescoço da pessoa. Quando a pessoa me perguntava do meu serviço, eu falava, mas eu não vendo, porque eu não sei vender. Eu tenho medo de vender. Eu acho que eu estou enganando a pessoa vendendo. Eu falei, eu preciso desenvolver a minha habilidade de venda. Eu preciso aprender uma nova forma de vender, porque a que eu sei
está errada, é o que a gente acabou de falar. Porque se eu soubesse Exatamente. vender, eu não estava tendo dificuldade em vender. Então não adianta eu ficar acumulando pilhas de certificado de curso que eu estou fazendo, pilha de conhecimento, de estar aqui com quase 15 cadernos de anotação, estudando, 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 se eu não sei cobrar pelo meu conhecimento, se eu não sei cobrar por esse investimento. Então, eu quis E outra coisa, transformar né, Grazi? Se não é nem isso, não é nem cobrar para tirar aquele seu investimento. É você não praticar tudo aquilo o que você mesmo aprendeu, erro. né? Exatamente, mas nesse caso eu vi que a não saber vender, não, o mecanismo de venda que eu tinha não estava satisfatório. Não para os outros, porque as pessoas me procuravam, mas para mim mesmo, porque eu não tinha coragem de falar o meu preço. Eu estava deixando dinheiro na mesa. Eu falei, é uma habilidade que eu preciso desenvolver. Então, peraí, quem que eu vou modelar? Aí, na hora que eu vi Marília, eu falei, Marília. Mas Marília não tem horário para mim. Se Certo. ela assistir essa hora aqui, tô falando em público, Marília não teve horário para me treinar. E eu fui lá, entrei numa, numa fábrica de vendas para me tornar estrategista. Fui lá na raiz, falei, eu vou ficar especialista em vendas. Eu vou virar uma máquina de vender, eu vou virar uma vendedora com classe, uma vendedora. Ou seja, eu fui lá, que se fosse há pouco tempo, o que que eu já estava fazendo? Eu já estava desistindo. Falei, gente, as coisas não acontecem para mim. Eu, depois de tanto estudar, eu já estava falando, as coisas não acontecem para mim, mas por quê? Eu estava ali presa na inabilidade de vender. O que que eu fui fazer? Buscar, treinar, a me tornar uma vendedora que eu gostaria de ter. Fui lá em Marília, peguei a postura dela, fui lá e falei, vou procurar um treinamento de vendas para que eu me torne uma estrategista, para que eu tenha um nome, para que eu tenha uma marca, para que eu tenha uma boa comunicação, para que eu saiba vender sem medo e confie em mim como vendedora. Então, juntando isso tudo não tenha medo de empreender, porque você não sabe o que é empreender. Medo bloqueia. O medo é falta de conhecimento ou o medo é falta de amor. Pessoal é falta de amor, profissional é falta de coragem, é falta de conhecimento. E uma vez que você tem conhecimento, você se desprende. Quem, quem, quem conhece não depende, né? Pablo Marçal fala isso. Se você tem conhecimento, você não tem medo, você vai porque você sabe. Quantas coisas você faz todo dia no automático porque você já sabe, você já faz com o pé nas costas. Então, busque conhecimento, modele uma pessoa que chegou onde você quer chegar e busque uma pessoa que fez o caminho que você fez. Não saia atirando no escuro, gastando a reveria e estando desesperada. Transforme o que você não sabe em conhecimento. Desenvolva a sua inabilidade em habilidade. Ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu pronto. Nós nascemos uma caixa vazia que foram depositadas informações lá dentro. Vem crença de pai, vem crença de tudo quanto é lado, e a gente está aqui para tirar o que não serve, fazer a faxina ali, e tá aí um Exatamente. mentor que vai te pegar pela mão para poder te treinar, transformar a sua crença negativa em crença positiva, porque tudo que é más é crença. Tudo. Você se vende o tempo todo, você está interagindo o tempo todo. Então, o empreendedorismo a gente tem na veia da gente o dia inteiro. Quando você vai conversar com o professor da escola, quando você vai conversar no mercado, tudo isso é empreender. Só que a gente tem essa crença de empreendedorismo de forma negativa, de forma medrosa, de forma receosa. Então, fique tranquila. Eu fui uma inabilidosa, a Aline foi uma inabilidosa, eu fui uma sem conhecimento, Daisy foi sem conhecimento, Marília foi sem conhecimento, a Aline foi sem conhecimento. A diferença é que nós buscamos conhecimento, a gente buscou habilidade, a gente buscou inovar e a gente investiu na gente mesmo. A gente investiu na Exatamente. gente mesmo. É que tá errado, viu, Gente, gente? Vou reformar aqui. Nós investimos em nós mesmos, que a gente ficou feio, mas nós investimos em nós mesmos. Então, não tenha medo, porque eu também tive. Não tenha medo de errar, porque eu também errei. Não tenha medo de fracassar, porque eu também fracassei. Quando eu falo nós. Vocês viram a Daisy ontem, vocês vão ver a semana inteira. Se for lá na página de Aline também, você vai ver várias outras que também passaram pelo mesmo caminho. E tem que errar. Você não pode não fazer. O errar é necessário, porque quando você erra, você aprende, você corrige e faz certo. Agora, quando você não faz, você não tem resultado nenhum. Você fica no zero, você não exatamente. sabe o que vai acontecer. Isso sim é fracasso. É não fazer. E fracassar é desistir. Então, E tente, você ficar reformule. a pessoa, né? A pessoa que fica esperando as condições
perfeitas. Não Ah, eu estou existe. Não esperando que hoje existe. seja noite de lua cheia. Vou começar na lua Não cheia. Hoje eu estou existe. esperando que o sol nasça do outro lado. Não vai acontecer, né? Tem que ser Ó, e uma agora. coisa certa que vai acontecer com você é o que aconteceu com a Aline. Você é doida de estar fazendo isso e depois vai te perguntar como você fez isso. Todos. E pode ter certeza que já aconteceu isso na sua vida pessoal em algum momento. Vai acontecer na sua vida profissional, porque essa é a lei da vida. Então não tenha medo de julgamento, não tenha medo de você mesmo, porque o maior leão que você tem que enfrentar é você mesmo. É a gente mesmo. Nós somos os maiores julgadores, nós somos os maiores travadores que a gente tem, mas eu falo que é um caminho sem volta. É muito gostoso essa liberdade de tempo, essa flexibilidade de horário, é você fazer o seu salário, é você poder ter os seus momentos, é você não ter limite, né? Eu falo que quando você empreende, você ultrapassa o limite que te dão, né? Com E quando certeza. você está trabalhando para os outros, você realiza o sonho dos outros. Quando você trabalha para você, você realiza os seus. E ainda por cima, ajuda outras pessoas, uma vez que você vai colocando pessoas para trabalhar junto com você. Então, assim, eu não consigo falar nada negativo do empreendedorismo que não seja medo, porque quando você extrapola a barreira do medo, você não deixa ninguém entrar na sua frente, nada entra na sua frente, você se torna o que o Wendel Carvalho fala a todo momento, imparável. Com certeza. E eu ia pedir para você deixar aqui um conselho, mas você já deu tanto conselho que você vai nem eu pedir, né? O maior conselho que eu posso falar é invista na pessoa certa. Não joga conhecimento fora. Livro é um conhecimento, é um investimento certo. Curso é um investimento certo? É, mas o curso que você precisa agora. Ah, eu quero fazer um curso de finança agora. Não é o que você precisa, que você ainda não começou a ter renda. Faça um curso que você precisa. Coloque em prática aquilo que precisa. Depois você vai para o próximo nível. Eu falo isso também por experiência própria, como eu falei várias vezes aqui. Você perde tempo e dinheiro e não coloca nada em prática. Então, assim, vai atrás de Aline aí, acompanha essa semana inteira dela, inteira. Ela entrega muito conteúdo gratuito. Deixa ela pegar na sua mão e te levar, porque é um caminho que ela fez. É um dinheiro depois que você vai investir, que você vai ver o retorno dele de forma muito rápida, porque ele foi assertivo. Invista em você. Não se sabote do que você não sabe, não se sabote do que você não conhece, não se sabote porque você não é capaz, porque você é. Isso chama síndrome do impostor, é o que você mais vai escutar. Pra gente é até repetitivo, né, Aline? É uma coisa É tão verdade. banal. Mas tem hora que o óbvio precisa ser dito. E o que que é o síndrome do impostor? Eu não sou capaz, eu não estou pronta, eu preciso de mais um pouquinho, eu não estou boa o suficiente. Isso é síndrome do impostor. E o síndrome do impostor não é dos outros, é sua. Que você fala para você a todo momento e se procrastina. Então, transforme as suas inabilidades, descubra as suas habilidades, invista em você a todo momento. Busque conhecimento, mas no lugar certo, na fonte certa. E a hora é agora, porque condição perfeita não existe. A condição ideal é agora. Exatamente. A pessoa fica naquele, ah, eu deveria ter começado há 8 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, se É você não agora. começou há 8 anos atrás, começa agora. Porque daqui a É a 8 anos mentalidade para frente, certinha. você vai dizer, ainda bem que eu comecei naquele dia. Ainda bem que eu comecei, porque se você continuar esperando, o tempo vai continuar passando. E naquela época, eu também falo isso. Se eu pudesse voltar aos meus 18, 19 anos, meu Deus do céu, mas o tempo não volta, o passado já foi. A única coisa real que a gente tem é o agora, o hoje, para fazer um futuro diferente. Então, a sua hora Exatamente. é agora. O seu momento é hoje. Ah, sim. Eu fiquei muito presa nessa, viu, Aline? Ah, eu já tô com 38 anos. Meu Deus, eu não tenho tempo mais. Meu Deus, ainda bem que eu tenho 38 anos. Ainda bem que eu tenho hoje, eu tenho agora para começar. Ainda bem. Pense nisso. É agora. É agora Muito com os bem, recursos muito que bem. você tem, no momento que você está, mas com a pessoa certa, senão você vai lá na história do padeiro. Lembra da história do padeiro? Não adianta você querer buscar ouro na padaria e nem querer buscar pão no ourives. São realidades totalmente diferentes e cada um vai te entregar o que tem. Seja surdo, não escuta qualquer pessoa. Seja uma pessoa consciente. Isso, Aline, isso funciona muito para mim. Rapidinho, a última. Eu falo alto comigo mesma. Alto.
Porque a gente viaja, a gente se sabota, como eu falei, que a síndrome do impostor está na gente. Então eu falo toda hora, peraí, quem é essa pessoa? Onde ela chegou? O que ela pode me oferecer? Então, ó, tapei, não escuto mais. Escute as pessoas certas, busque a fonte certa, transforme as suas habilidades, conheça as suas habilidades, porque você está aqui para isso, você tem profissional aqui para isso, e você vai ouvir de todas as pessoas que empreenderam na vida. Tem dificuldade e tem que performar a todo dia, você tem que se melhorar a todo momento. Com A certeza. Clau aí, ó. Clau é uma empreendedora nata. Nata, nata, nata. E é de portas abertas. E a gente tem que sempre estar pensando assim: hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Sempre, Sempre. né? Você Sempre. só não vai falar isso se você não fizer nada. Porque até se você errar, você vai falar isso. Agora, se você não fizer nada, vai ser mais um dia que você vai dormir e pôr a mão na consciência. O que eu fiz hoje? Só Nada. Mais um dia que eu procrastinando. deixei passar. Só procrastinando, né? A procrastinação aí grita forte para quem quer e não sai do canto. Que é a diferença de quando você tem uma pessoa também para te ajudar. Porque ela te dá tarefas, ela te cobra e você não procrastina. Eu era procrastinadora. Hoje eu falo de procrastinação. Eu sou zero procrastinação. Muito bem, ótimo. Bom, Grazi, nós estamos chegando ao fim da nossa live. Bom, Que pena! Muito bom, eu amei aqui a live com você. E para eu também. quem está aqui nos assistindo e que ficou com dúvidas sobre a mentoria, que quer saber mais sobre a minha mentoria de empreendedorismo, manda um direct para mim que eu vou ter o maior prazer de conversar com você e te explicar tudo, né? Lembrando, essa live, junto com a de ontem, toda essa jornada dessa semana, vai ficar gravada no meu IGTV. Então, se você conhece alguém que não participou aqui dessa live, compartilha essa live para que ela possa ouvir todas essas pepitas, todo esse ouro que foi derramado aqui pela Grazi nessa live, tudo que nós falamos, né? Pode ser assim, você pode até pensar, eu não posso ajudar fulana de alguma maneira, mas se você compartilhar essa live, compartilhar esse vídeo que vai ficar salvo lá no IGTV, você já está ajudando ela. Já é uma forma de você ajudar. Então, compartilha para quem você vem na sua memória. A primeira pessoa que vier na sua memória, você já compartilha para ela, tá? E essa já é uma chave, né, do empreendedorismo, é resolver o problema dos outros. Com Então, quando você certeza. compartilha uma live dessa, você leva uma solução para alguém que está precisando. É transbordo. Com certeza. E se você que está aqui ainda não está participando do grupo VIP do WhatsApp, entra lá no link do meu perfil, clica e vai estar indo direto lá para o grupo do WhatsApp. Lá no grupo, quem está participando está recebendo o resumo da live, tá? E eu quero Eu também. fiquei sabendo que você está colocando conteúdo exclusivo lá também. Exatamente. E quem compartilhar, terminar aqui, compartilhar lá no último post, eu vou estar colocando, dizendo o que foi que você achou da live. Você vai estar concorrendo no final dessa semana a uma surpresa, algo exclusivo para transformar a sua vida, viu? Então, compartilha e também comenta lá no meu último post para você estar concorrendo a essa surpresa no final dessa jornada. Amanhã, às 19h19, eu vou estar recebendo aqui a Cíntia Dias. Ela que é Não fala de emoções. especialista em Nossa, emoções. Nossa, é gente, impossível ela é alguém que a gente entender. maravilhosa. E se tudo que nós falamos de medo aqui hoje, ela vai rasgar amanhã, não perde. Ela fala Exatamente. profundamente sobre emoções e ela vai destrinchar todo o medo. Eu tenho certeza, porque eu já assisti live dela, sobre todos os medos que você precisa desbloquear para ter novas emoções e empreender. Ela é muito boa, é de uma calma, de uma É serenidade impossível a gente incrível. falar de empreendedorismo sem falar de emoções, porque está tudo muito ligado. Então, amanhã, a Cíntia, ela vai estar contando como ela se tornou essa mulher. Ela saiu de aeromoça, né, para se tornar uma autoridade quando se fala em emoções. E eu vou estar tendo o prazer e a honra de receber ela aqui. E eu espero vocês aqui amanhã, às 19h19, para participar
da terceira live da jornada Mulheres de Atitude. Grazi, muito obrigada Aline, pela muito sua obrigada. presença. Obrigada, eu adorei. Eu admiro muito seu trabalho, gosto mais de você como pessoa. Então, eu estou aqui realmente me sentindo honrada de fazer parte disso, Eu também estou porque muito eu sou honrada realmente com uma sua presença. admiradora do seu trabalho. Eu tenho certeza que as suas mentorandas, as futuras mentorandas, estão em ótimas mãos. Você é uma pessoa incrível. Eu torço mais e mais ainda pelo seu sucesso, porque foguete não tem ré, né? Não tem. Então, você continue decolando e todo sucesso do mundo. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, tá? Gratidão. Gratidão, Grazi. Beijo Eu todo também estou mundo. muito feliz. E aqui, ó, pessoal, quem ainda não segue a Grazi, vai lá, segue, conhece também o trabalho dela, que é uma mulher que está aí, ó, trabalhando com desenvolvimento humano, para nos Segue lá. conhecermos. É muito importante nós nos conhecermos, né? E sabemos exatamente qual é o pontinho que devemos estar ajustando. Então, a Grazi, ela também trabalha muito bem com isso. Ela é uma mentora incrível. Eu também te admiro muito, Grazi. E eu te agradeço. Gratidão por estar aqui, por Conte participar. comigo sempre, viu? Mais e mais sucesso para você. Gratidão. E, pessoal, vai lá, curte o último post, deixa lá seu comentário no último post e compartilha esse vídeo para aquela pessoa que veio na sua memória e você diz, ó, essa pessoa merece ouvir essas palavras. Eu não posso fazer E muito, se mas você não compartilhar puder isso aqui já assistir posso. agora e esquecer, clica lá na bandeirinha do lado, salva para você lembrar de assistir depois. Se você chegou depois, não assistiu tudo, salva, que é até para você encaminhar depois fica fácil de você achar. Com Curte, certeza. comenta, salva e compartilha. Isso aí. Muito obrigada. E, ó, beijão. Até amanhã, 19h19, aqui, Jornada Mulheres de Atitude. Tchau, tchau, pessoal. Salva aí, Aline. Vamos lá.